Durante a gravidez, o organismo passa por diversas transformações. A cada trimestre, o corpo da mulher se adapta para garantir o desenvolvimento do bebê. Hoje, no Bem-vindo, eu converso com o obstetra Hugo Drummond sobre as mudanças do corpo na gestação. Doutor Hugo, para começar a nossa conversa, quais são os principais sintomas ali de que a mulher está grávida? O corpo avisa? Sim, o corpo avisa, né? Existem sintomas, uns mais diretos e conhecidos, outros nem tanto, mas o corpo começa desde o início, desde mesmo antes da paciente saber que está grávida, a passar por transformações, e isso dá sinais e sintomas, né? Um deles, então, a gente pode, que as pacientes mais conhecem, né? As náuseas, vômitos, dor de cabeça, são sinais mais clássicos, né? De gravidez. Mas, além desses sintomas, também existem sinais. O corpo da mulher fala, né? Então, a mama vai começar a crescer, a desenvolver, a ficar mais dolorida. A alteração do exame físico, o obstetra é capaz de ver variações no colo do útero, na vagina. Então, a gravidez passa por um monte de sinais e sintomas que vão dando indícios aí, os primeiros indícios que a mulher está grávida, e aí ela suspeita e acaba tendo que fazer o teste para confirmação. Doutor, e descobriu que está grávida. O que acontece aí com o corpo nesse primeiro trimestre? Quais são as principais adaptações? No primeiro trimestre, então, é muito comum já algumas alterações hormonais, né? Então, desenvolvimento das mamas começa também a produzir alguns hormônios que vão fazer a mulher ficar mais pigmentada. Então, vocês já devem ter observado que gestante fica com a coloração da auréola mamilar mais escura, a axila, aquela linha pretinha no meio da barriga, que a gente chama de linha nigra, né? Então, são alterações que começam a desenvolver, né? E também alterações hormonais para melhorar o transporte e aporte de nutrientes e oxigênio para o bebê. Então, tudo é uma questão mesmo de adaptação para conseguir um equilíbrio aí para a mãe e para o bebê. E nessas primeiras 20 semanas aí, né, de gestação, muitas mães preferem não contar, às vezes, para os familiares, para os amigos, para as pessoas mais próximas que está grávida, né? Porque esse é um período que requer maior atenção, maior cuidado. O que pode acontecer nesse período? Apesar de não parecer, abortamento é relativamente frequente. Para vocês terem uma ideia, em gestação de risco habitual, sem nenhuma doença, sem nenhuma comorbidade, a taxa de abortamento espontâneo é em torno de 20%. Né? Então, muitas têm receio de contar e depois tem que ficar justificando que perdeu, né? Ou se expor. Então, muitas preferem passar essa fase, que é um risco maior de abortamento. Essa taxa de 20% são nos pacientes de risco habitual. Quando a gente leva isso nas pacientes de alto risco, essa taxa pode chegar até 30%, 40%, 50%. E chegou aí no segundo trimestre da gestação, né? A mulher geralmente já está mais tranquila, já contou para o pessoal, já dá para ver melhor o bebê ali no ultrassom. Como que está o desenvolvimento desse bebê e quais os impactos disso no corpo dessa mulher? A partir da 20ª semana, o bebê tem um grande desenvolvimento, tanto desenvolvimento mesmo dos órgãos, mas também como ganho de peso. E é claro que isso vai repercutir na aparência, né, da mulher. Então, é quando a barriguinha realmente vai crescer, existem algumas demandas que aí passam a aumentar também, principalmente demanda do sistema circulatório, do sistema respiratório. Então, é muito comum as mulheres ficarem cansadas, né, a partir de 20 semanas com aquele barrigão. O cansaço não é simplesmente pelo peso da barriga, pelo peso do bebê, né? Existem alterações ali. Está tendo uma maior troca de oxigênio com o bebê, então existe um maior consumo. Então é natural que a mamãe, por exemplo, fique mais cansada. Essa é uma das alterações. Uma outra também que as pacientes queixam muito são as queixas urinárias, né? Mamãe que nunca teve problema de fazer xixi, vai no banheiro todo, à noite acorda 2, 3, 4 vezes para ir ao banheiro urinar, né? Isso também é uma alteração fisiológica, aumenta a taxa de filtração, e isso faz com dos rins, né? E isso faz com que a mãe tenha que ir mais ao banheiro porque ela produz uma quantidade maior de urina. Então são várias alterações aí que podem acontecer ao longo da gestação. A partir de qual semana é possível sentir esse bebê mexendo e ver também o sexo? Existem algumas metodologias que variam de acordo com a idade gestacional. Então, é possível saber a idade gestacional já com uma certa precisão, uma precisão em torno de 80%, 90%,
através da sexagem sanguínea, que é um exame que faz a partir de 8 para 9 semanas de gestação. É sangue periférico, pega uma gotinha de sangue da mamãe e é levado aí para o laboratório e eles identificam o sexo do bebê. Então, através desse exame, que é um exame que os convênios não pagam, um exame um pouco mais caro, mas para quem tem interesse, existe essa possibilidade. A partir de 9 semanas, sexagem fetal em sangue materno. A partir do ultrassom, a gente consegue ter certeza a partir de 16 semanas, que é quando a genitália do bebê já está formada, né? Tanto a genitália masculina quanto a genitália feminina já consegue ser diferenciada ao ultrassom. Na primeira gravidez, na primeira gestação, elas tendem a sentir o bebê um pouquinho mais tarde, por volta de 20 semanas, 21 semanas. Nas segundas, terceiras e por aí diante, começa a sentir um pouquinho mais cedo, a partir da 18ª semana de gestação. Antes de 18 semanas, é praticamente impossível sentir o bebê mexer. Então, muitas mamães relatam que estão sentindo uma tremidinha com 15, 14 semanas, mas muito provavelmente são gases, ainda não é o bebê mexendo. E o acompanhamento, doutor, conforme essa gestação vai evoluindo, os exames mudam, as ultrassonografias, como é que é esse acompanhamento em cada fase da gestação? Então, a princípio, a primeira bateria de exame, que é no primeiro trimestre, são feitos vários exames, até mesmo para o médico conhecer a condição clínica da gestante, né? E a gente, nesse primeiro trimestre, vamos fazer 2 exames de ultrassons que são fundamentais. O primeiro, bem inicial, para detectar o embrião e fazer a datação dessa idade gestacional, né, que idealmente é feito por volta de 7, 8 semanas de gestação. E um outro exame que é imprescindível, que é o exame morfológico de primeiro trimestre, que é feito com 12 semanas. Um exame que muitas mulheres conhecem como o exame da nuquinha ou da translucência nucal. Passada essa primeira fase, esse primeiro trimestre, a gente entra no segundo e também tem uma bateria de exames, tanto de sangue quanto de ultrassom. O exame de sangue, muito importante nessa segunda fase, é o exame de rastreamento de diabetes gestacional, que é feito por volta de 24 e 28 semanas de gestação. É um teste que muitas mamães até acham incômodo, porque tem que tomar um suco muito docinho, bem doce, e isso às vezes dá um desconforto, um enjoo. Mas é um exame imprescindível, uma vez que a diabetes gestacional é uma doença frequente e muito prevalente na nossa população. E de exame de ultrassom, vem o ultrassom de segundo trimestre, morfológico, que é um exame que a gente, de fato, vai analisar toda a anatomia do bebê, vai avaliar todo o bebê, da cabecinha até o dedão do pé, para avaliar se o bebê está bem formadinho, como que está o desenvolvimento, né? E aí conseguir tranquilizar os papais em relação à gestação. E para finalizar, temos o terceiro trimestre, né, que também temos uma outra rotina de exames laboratoriais, né, exames de sangue, que são exames que são prescindíveis para o momento da internação da paciente na maternidade para ganhar o bebê. E nessa fase a gente faz exame de ultrassom para controlar principalmente o peso da mamãe, né, desculpa, o peso do bebê, assim também como o líquido amniótico, a placenta, e ver o grau de oxigenação do bebê. A gente sabe que em uma gestação de risco habitual, algumas mulheres estão liberadas para a prática de exercícios físicos, né? Existe um trimestre aí que é mais ideal essa prática? Às vezes é melhor ficar mais quietinha no começo? Como que é? Para quem aí quer praticar? E quais os exercícios mais seguros? Ou é uma análise mais individual, de acordo com cada gestante? No início da gravidez, desde que esteja tudo bem, que não exista nenhum risco de abortamento, a prática de atividade física ela é liberada, né? Nessa fase, as mulheres têm maior disposição para conseguir fazer as atividades físicas, mas a partir que a barriguinha vai crescendo, que vai dando mais desconforto, falta de ar, azia, existem alguns exercícios que elas mesmas não se sentem confortáveis a fazer. A partir do segundo, terceiro trimestre, o exercício que eu mais indico para a gestante são hidroginástica, natação, né? É um exercício que tem um gasto calórico e energético grande, né? Que isso é importante, exercita a mamãe e principalmente é um exercício de baixo impacto. Então, com esse ganho de peso da gravidez, não vai impactar muito nas articulações. Quais são os cuidados aí com a alimentação e ganho de peso na gestação? E tem um período aí que deve ficar mais atento? O ideal hoje em dia é em torno de 8 a 12 quilos de ganho de peso ao longo de toda a gestação. É claro que isso também tem que ser individualizado. Tem pacientes que podem ganhar 14, 15 sem problema nenhum, e outras, evidentemente, vão ganhar um pouquinho menos de peso também sem ter nenhuma repercussão importante. Mas uma estimativa de 8 a 12 quilos durante os 9 meses da gestação.
A diabetes é uma doença prevalente no segundo trimestre da gestação, então a partir de 20 semanas a mamãe começa a ganhar peso, a gente tem que ficar atento aí a esse ganho excessivo de peso e fazer o rastreamento, como eu disse, é feito entre 24 e 28 semanas de gestação, que é o momento em que realmente a paciente está mais predisposta a desenvolver. Lembrando que o ganho excessivo de peso não tem a ver só com diabetes gestacional, né? Vai implicar em outras questões, como também doenças hipertensivas, como a pré-eclâmpsia, doenças tireoidianas, doenças metabólicas, né? Não só durante a gravidez, mas também depois que a gravidez se finalizar. E no terceiro trimestre, o barrigão já está enorme, né? Já está ostentando aquela barriga de grávida ali. O corpo ele já está se preparando para o parto, né? Quais são as mudanças fisiológicas aí desse período e como que elas impactam, né, no dia a dia dessa mulher? Primeira coisa é que o corpo não sabe se uma paciente quer ter parto normal ou cesárea, né? Então, independente de como será esse finalzinho da gravidez, de como será essa via de parto escolhida pela paciente, né? O corpo vai passar por transformações para preparar ela para o parto normal. Isso é fisiologia da mulher, fisiologia do parto, né? Então, começam aquelas dorzinhas intermitentes, começam mais leves, esporádicas, que são as contrações de treinamento, né? E depois essas contrações vão ficando mais frequentes e ritmadas até entrarem na fase ativa do trabalho de parto. Qual que é a importância dessas contrações de treinamento? Ela vai preparar a mulher para justamente ter o parto normal. Né? Então, essas contrações vão preparar o colo do útero, amolecendo o colo do útero, afinando o colo do útero, para na hora que entrar em trabalho de parto, ele responder às contrações, dilatando e apagando, né? Sem falar disso, a pelve da mulher também vai começar a abrir, então começa a ter um afastamento da pelve, né, da síntese púbica, então muitas mulheres queixam de dor de pontadas, fisgadas, né, que nada mais é que a bacia óssea materna afastando, dando espaço para o bebê encaixar, insinuar e ter o parto normal. Então, uma das principais alterações aí desse terceiro trimestre visando o parto são essas contrações de treinamento que alteram a estrutura óssea da pelve, assim como também a relação da mãe com a pelve e do útero também. Ok, doutor Hugo, muito obrigada pela sua participação no Bem-vindo. Eu que agradeço a participação, pelo convite. E, precisando novamente, eu estou à disposição aqui de vocês e do bem-vindo. Muito obrigado. Muito obrigada pela sua companhia no programa de hoje. E agora eu tenho um convite para você. Tá vendo esse QR Code no cantinho aí da sua tela? Pois é, por meio dele você pode contribuir com a campanha dos devotos de Nossa Senhora da Piedade, uma importante obra social e de evangelização da nossa arquidiocese. Então, posicione a câmera do seu celular aí e faça parte. Eu fico por aqui, até a próxima semana. Tchau, tchau.